Bom dia. E eu sei que muita gente quer fazer gravado, mas o legal dessas aulas é estar ao vivo, é trocar, é fazer pergunta, né? Como tem aqui a Pri, que fez a formação, e toda semana a gente tem um plantão de dúvidas, e é uma delícia, e a gente troca ideia e a gente bate papo. Então, estava com saudade disso, que segundo semestre não tem formação agora só em janeiro do ano que vem, e a gente vai longe nesses papos profundos, né? Karma, livre-arbítrio. Pri, quem já fez a formação aqui, a aula da formação lá de Karma é muito mais profunda que essa, mas também muito mais técnica, né? Envolve aquelas coisas lá, Kala, o tempo. E hoje aqui a gente vai uma aula mais assim, entender realmente esse conceito de karma e entender que na visão védica a gente tem só um terço de livre-arbítrio. A gente só está escolhendo um terço da nossa vida. Só que se a gente coloca consciência, intenção direcionada nesse um terço, é muita coisa, tá? Então, eu vou espelhar aqui. Podem tirar dúvidas a qualquer momento. Então, eu vou começar a espelhar minha tela. Aqui. Ó, chegou a Duda, que também já fez formação. Eu falei, gente, vocês, né, que fazem um curso, querem mais. E essa aqui é uma ideia inicial. Bom Então, dia. bom dia. Karma e livre-arbítrio. Então, o que que é o karma, né? Karma é vem da raiz kr, que igual a gente tem kriya, né? O que que são kriyas? São as técnicas de purificação do yoga, são ações que a gente faz. É a terceira lei de Newton, karma. É uma lei de ação e reação. Gente, só um minutinho que as pessoas estão entrando e eu não acho meu mouse. Como é que agora vai ser? Vou só colocar as pessoas para entrar, admitir. Pronto. Então vamos lá. Então, karma, né, é essa lei universal de causa e efeito. Gente, eu tô espelhando e meu mouse some para deixar as pessoas entrarem. Acho que eu só não vou deixar grande. Então, a gente fala muito aqui no Ocidente, né? Isso é meu karma, para coisas só coisas ruins que acontecem na nossa vida. Só que karma não é só as coisas ruins que acontecem. As coisas boas que acontecem, as bênçãos, também são frutos de algo que você plantou e que você está colhendo, tá? Então, karma é uma lei universal de causa e efeito. Então, toda ação física, verbal, mental, pensamentos geram muitos karmas, deixam impressões que o yoga chama de samskaras na mente e no fluxo da consciência, tá? Então, o que que é karma? Karma é toda ação física, verbal ou mental que deixa impressões, que deixam marcas no nosso subconsciente, que deixam marcas chamadas samskaras na nossa mente e no fluxo de consciência. Então, cada ação que a gente faz gera uma marquinha, gera o que a neurociência chama de trilhos mentais, que pode se manifestar imediatamente. Um karma pode ter uma ação na hora, ou pode ter uma ação daqui um ano, a reação, ou daqui muitos anos, ou, na visão védica, até em outras vidas. Então, a gente tem três tipos de karmas, por isso que na visão védica falam que a gente só tem um terço de livre-arbítrio, que a gente tem mais ou menos 30% de escolha na nossa vida e no nosso destino. Porque a gente tem o Samchita Karma. O Samchita Karma é o estoque de todos os karmas acumulados de vidas passadas. Paradharma Karma, a parte desse estoque que está se manifestando nessa vida presente. Então, você não escolheu o corpo que vem, a época
que você escolheu, né? Quer dizer, você escolheu, mas você não lembra, né? Que fez essa escolha de forma consciente. E cria mana karma, ou tem gente que chama de agami, que é o karma que a gente está criando agora, pelas nossas ações conscientes ou inconscientes dessa vida, né? Tudo que você está escolhendo agora vai ter um resultado futuro. Então, karma e dharma. Dharma é a ordem cósmica. Quem aqui já fez jornada interior? Levanta a mão. Daisy. Que tá lá no portal, né? Quem não fez, Duda também. Quem não fez, faz jornada interior, porque eu falo muito de Dharma, eu dou exemplos práticos. Tá lá no portal, é um curso de filosofia, de yoga, e é muito maravilhoso, modestamente, porque faz a gente refletir nas ações da nossa vida no hoje, né? O que que a gente está plantando hoje. Então, Dharma é aquilo que sustenta. Dharma é fazer o que tem que ser feito independentemente das consequências. Independentemente de se eu gosto ou não gosto daquilo, se vai me beneficiar ou não, se for prejudicar alguém, não faça, né? Dharma é fazer o que tem que ser feito, é fazer o certo. Então, quando a gente age em harmonia com Dharma, o karma gerado tende a ser libertador e purifica a mente, porque você entrega. Não tem jeito, você fez coisa errada, a não ser que você seja um psicopata, você vai sentir culpa. Você vai sentir remorso, aquilo vai ficar te remoendo. Ai, eu não devia ter feito isso. Entrega. Agora, quando você fez a coisa certa, você não fica remoendo aquela situação, né? Então, isso purifica a mente. E quando a gente age movido por avídia, né, por ignorância, por apego ou por egoísmo, a gente cria karmas que nos prende a um ciclo de samsara. A gente tem que ficar até completar aquela dívida, igual a dívida do banco, né? Uma hora vai ter que pagar. E o livre-arbítrio, né? Onde que entra nisso? Tem um professor que fala o preso-arbítrio, porque na verdade o que a gente está escolhendo, lembra, é só um terço. Duas parcelas do karma já escolhemos. Então a gente já nasce, lembra, com um estoque de karma acumulado. Gente, a maioria das religiões eram reencarnacionistas, inclusive a religião católica. A religião católica ela só deixou de ser, né, de falar de vida eterna lá por 500 depois de Cristo. Então, a gente nunca vai saber, essa é a grande verdade, né? Será que existe vida após a morte? Será que acabou, acabou? Será que tudo se transforma como no universo? A grande verdade é que a gente não sabe, né? Quem está falando a verdade? A gente tem como sentir e a gente tem como, de qualquer forma, fazer a ação correta. Algumas religiões mudaram isso porque falaram, eles vão ter segunda chance. Daí talvez eles não sejam tão bons nessa vida. Então vamos falar que não, que essa é a única vida que dá para fazer o certo. E isso foi mudado em alguns textos sagrados, mas, né, no começo eles também acreditavam da mesma forma que a visão védica de reencarnação. Então, eu penso pelo contrário, mesmo que só existe uma oportunidade de fazer o certo, ou que existam várias, que a gente não repita os mesmos erros. Aí que tá o livre-arbítrio. Só que não é tão livre-arbítrio, é preso-arbítrio, porque a forma que você foi criado, o ambiente que você foi criado, o que colocaram na sua cabeça de samskaras, como a sua mãe falava com você, se torna a sua voz interior. Então, quando você acha que você está escolhendo, esses registros, esses samskaras já estão escolhendo por você. Então, isso é quase um preso-arbítrio. A verdadeira liberdade está em apagar esses registros, que a gente vai ver mais para frente, né? Como mudar o destino. Mas é para a gente entender que a gente já não começou do zero, por isso é quase um preso-arbítrio. Quando você acha que você está escolhendo, será que eu vou acordar cedo, tá aqui numa live? Ou eu vou dormir até meio-dia, daí depois eu vejo gravada da cama. O que você fez mais vezes que te gerou mais prazer, porque a gente é moldado, movido pelo sistema de recompensa, né? Eu acordar cedo me trazia uma memória ruim. Então você acorda tarde. Quando você acha que está escolhendo, mentira. O seu passado e aquilo que você fez mais vezes no passado está escolhendo por você.
Então, aqui é só para a gente entender, né? A gente já chega condicionado e a gente chega numa família, num ambiente que nos condiciona ainda mais. Mas se a gente tem consciência desse 1/3 que a gente pode mudar, isso muda tudo, tá? Como você vai agir agora, né? Que é esse espaço de escolha que você tem de fazer ações conscientes agora que vão mudar o seu destino. É nesse espaço que o livre-arbítrio atua, é nesse espaço que manifestação atua. Então, as escolhas feitas agora também estão gerando samskaras. Talvez vão ser mais fraquinhos do que os que já foram moldados por você há mais tempo, né? Mas se você tem consciência dos antigos, por isso que a primeira coisa, quem tá entrando agora, coloca no mudo, por favor. É quem. Por isso que aquele que a gente repete mais vezes se torna a nossa ação consciente, a nossa ação do futuro, tá? Então, um exemplo. Eu falo, né, no mapa védico, a gente não pode ficar com a desculpinha cósmica. Não, porque eu tenho um Marte em combustão, um Marte em Áries, eu tenho muito fogo no mapa, tá bom? Esse é o teu samskara mais forte, talvez, de outras vidas e dessa. Mas se você tem consciência que você tem essa tendência à raiva, ou ao contrário, tem uma tendência muito à passividade, à letargia, primeira coisa é reconhecer isso. E daí não ficar na desculpinha, não ter isso como bengala cósmica. Ai, não, porque eu sou cafa. Ai, não, porque eu tenho Saturno retrógrado, indebilidade. Não, agora você já sabe algum samskara e você vai trabalhar para transformar isso, né? Então, assim, você não é mais escravo do seu karma, mas você é um participante ativo na sua evolução. Então, esse livre-arbítrio para o yoga, né, para a visão védica, não é só fazer uma nova escolha diferente do que já é o seu karma. É fazer uma escolha no caminho justo. É fazer a escolha no caminho do Dharma. Porque daí o karma é purificado. Tá? Eu dou o exemplo, né? Assistam a aula de karma da jornada interior, que eu dou até aquele exemplo daquele assassino, né? Dou o exemplo de que ele muda o karma dele. Eu conto muitas parábolas na jornada interior. Quem não fez, vai lá assistir, tá no portal. Então, quando usamos a liberdade para satisfazer desejos egoístas, a grande verdade é que a gente está criando mais karma que nos prende mais. E a meta não é liberdade, é ser mais livre para escolher. Mas a grande verdade é que a gente cada vez vai se prendendo mais. Então, o que que é moksha, né? Porque essa é a verdadeira liberdade. Nos Vedas, no Vedanta, se diz que o livre-arbítrio relativo é importante, mas a liberdade suprema vai além. Porque quando a gente lembra que a gente é uma alma em evolução, a gente contextualiza, né? A gente compreende que a gente pode observar os nossos próprios pensamentos, a gente pode observar as nossas próprias tendências. E daí é a liberdade, porque você vai para o observador. Por isso a meditação é tão importante, como eu vou falar aqui, né? Porque daí você não é mais escravo do karma, nem dessa ilusão do ego, de só satisfazer os seus desejos. Essa é a maior escravidão que existe, gente. Ser refém dos desejos. A gente experimenta a liberdade plena. Então, resumindo, a gente não escolhe tudo, há condicionamentos do karma passado, mas a gente sempre tem um espaço de escolha onde? No agora, nesse espaço de tempo. Esse livre-arbítrio é a chance de a gente se alinhar ao Dharma e caminhar rumo à liberdade. Então, quais são as 7 formas de mudar o destino? Isso aqui eu vou deixar até grande aqui para vocês, ó. Segundo a tradição védica, a gente tem 7 formas de mudar o destino. 1, a ação consciente. Mas lembra, não é tão consciente assim, né? Se você, quando era criança, é, é, cresceu num lar conturbado, que não tinha paz, você estava focado em sobreviver.
seu primeiro chakra ali, ele já está desregulado. Você tem dificuldade de ter disciplina, você vai ter dificuldade de ser constante. Só que não dá, eu falo, chega uma fase da vida que não dá pra gente também só ficar olhando ou para os nossos traumas ou para os karmas passados. A gente olha para isso para entender. E eu vejo que isso é um erro, né? Até dessa geração agora. A gente vai fazer ou terapia, análise, fica só muito naquela dor passada. E chega um momento da vida que a gente está escolhendo pela gente. Agora você é um adulto. Você pode fazer escolhas mais conscientes. Então, você começa a reorientar a sua vida. Yoga, né? Que yoga e meditação é quase uma redundância, porque yoga é meditação. Mas práticas que vão purificar a mente, que não vão deixar você tão reativo. Vai dissolver esses samskaras. Né? Imagina, tá cheio de pegada nessa areia, daí passa um mar assim e dá uma limpada para você poder colocar novas pegadas nessa areia. Isso é a meditação. Então não pense que meditar é parar de pensar. Meditar é observar a própria mente. Ah, olha só, agora eu quero achar, agora eu tô achando que eu tô perdendo tempo, olha só. Eu tô ficando ansiosa aqui nessa meditação. Esse é um padrão. E você não levanta e vai fazer outra coisa e desliga a meditação. Ou você percebe que você está viajando em algum desejo, você tá com a mente sendo ocupada por uma preocupação, né? Pré-ocupação. Daí você, nossa, eu tenho uma tendência a ir para o medo. Olha só que interessante como a minha mente funciona. Isso é meditar. Você vai para esse lugar de observador. Então, o yoga ele é visto como um queimador de karma porque ele te deixa menos reativo e ele te traz para esse estado de sattva, de clareza. Outra coisa que é visto como uma forma de mudar o destino. Seva, que é o serviço desinteressado. Só que cuidado, que eu vejo muita gente que fica ajudando os outros para não olhar para si. Então vira aquela pessoa que é o famoso resgatador, né? Ele fica em várias triangulações, em vários relacionamentos tóxicos, querendo ser a Madre Teresa de Calcutá, mas tem várias coisas para resolver naquela pessoa. E também, gente, tomem muito cuidado, porque às vezes a gente quer resgatar pessoas de processos que elas têm que passar e que são dolorosos, e que aquela pessoa tem que passar, e a gente está daí gerando mais karma, que a gente está se metendo no karma do outro. Então, toma muito cuidado com essa questão do seva. Ajude quem te pediu ajuda, tá? Não nega. Alguém da sua família, alguém te pediu ajuda, chegou no seu campo, você pode ajudar? Ué, ajuda. Porque isso dissolve as mita, né? Que é o egoísmo. E pro yoga, egoísmo é uma das raízes de repetição de padrão. Eu penso só em mim, eu não penso no todo, e daí eu acabo repetindo samskaras. Outra forma de mudar o destino: conhecimento, estudar, ler textos sagrados, estar na companhia de pessoas sábias. E essa história de tirar a ignorância, né, e lembrar que tudo é transitório, que tudo é passageiro, que nem a dor, nem o prazer duram para sempre. E você se liberta da identificação, inclusive com o seu próprio medo, com o que você acha que já é um destino condicionado para você. E daí, quando você conhece a natureza do ser, que é o Atman, que daí eu falo muito disso lá no curso de Upanishads, também no portal, você medita nisso, você sabe quem você é, então nada mais te define, né? A sua mãe fala que você é assim, porque os pais muitas vezes que cocriam, né, na nossa cabeça e reforçam os samskaras. Então, se alguém do seu trabalho fala que você é de uma forma, você simplesmente ignora. Eu tenho trabalhado muito isso com os meus filhos agora. Quando fala, ai, mamãe, o Luiz falou que eu sou assim. Eu falei, ué, se eu falar que você é uma batata, você é uma batata? Não, você sabe que não é uma batata, então isso não iria te incomodar. Então, nada que o outro te fale possa te incomodar, porque você sabe quem você é, né?
E daí você devolve com consciência a quem pertence. Você consegue rir e fala: nossa, a pessoa não deve estar bem. Ela quer brigar, olha isso, coisa chata brigar, né? Mas você tem que estar muito bem para isso, porque senão você entra, né, na frequência do outro. Por isso que meditação é diária. Porque daí você vê alguém ali querendo brigar, porque, ai, olha isso, você deixou o copo aqui, que fica aqui, aqui. Daí você fala, ah, tá bom, desculpa, vou prestar mais atenção. Você não vai também falar, e você, que chega todo dia 5 minutos atrasado? Para! Você vai ter preguiça, né, de entrar naquela vibração de troca, de alfinetada. E aquilo não vai te atingir. Mas esse conhecimento, esse jnana, você tem que praticar todos os dias para você estar bem. Não é uma vez na semana, gente. Eu não sei de onde vem essa nossa cultura do Ocidente, eu vejo até para tudo, né? De esporte. Eu vejo aqui nos Estados Unidos a pessoa faz um esporte, daí ela tem que ficar muito boa naquilo, ela faz todo dia aquele esporte. E aquele é o esporte dela. E eu, brasileira, né, e cheguei com essa cultura, não. Segunda e quarta faz jiu-jitsu, terça e quinta faz tênis, sábado, é uma variedade, você não fica bom em nada, né? E a mesma coisa com yoga. A gente tem que meditar todos os dias, não é fazer yoga uma vez na semana. A prática de asana pode até ser mais reduzida, mas é diária, porque senão você não conquista essa plenitude. Daí Bhakti. Bhakti é a devoção. Entregar ações e resultados ao divino. Escrevi divina. A luz divina, a providência divina, né? Isso nos deixa humilde, confiar na providência divina. Muitas vezes é a vida que escolhe pela gente por aquelas situações que a gente tem que passar. E a devoção, ela transforma o coração. Gente, eu não sei quem tá sem tá no mudo, mas se puderem colocar no mudo, conferir. Então, a devoção, ela queima karmas pela graça. E eu falo, né? Eu acredito, eu ensino essa filosofia védica, mas muitas vezes eu não tô rezando ou me conectando com nenhuma deusa do hinduísmo, eu não tenho essa conexão, né? Então, você tem que ter um canal direto com o divino, seja qual for. Pode ser da sua religião, pode ser, né? Você tem que ter fé. Fé, a definição de fé é muito linda, porque fé é acreditar com esperança. Então, não existe fé e ansiedade no mesmo lugar. Porque a ansiedade é quando você tá no medo, né? Nossa, que você cria situações, tudo vai dar errado. Eu tô passando nesse momento ajudando uma aluna que tem síndromes de pânico, assim, e, e é incrível o que a mente dela cria. Que ela não consegue mais andar, o corpo dela congela, são crises realmente de ansiedade. E a gente não pode ir para essa positividade tóxica, né? Ah, pensa positivo, tudo vai dar certo. Não, a mente dela tá criando aquilo. É um trabalho de tirar esses samskaras do medo, de trabalhar o primeiro chakra. Então, eu até falei ontem, né? Um alucinógeno muito poderoso. E não existe. Se você tem fé, a fé é o contrário. É realmente acreditar que tudo vai dar certo, que tudo vai melhorar. Então, só um minutinho, Maré. Que tudo vai melhorar. E a fé é acreditar com esperança. E daí a gente tem tapas. Tapas vem de tapa, que é aquilo que queima, aquilo que transforma. Então, são práticas de austeridade, autocontrole, disciplina espiritual, porque cria essa força interior para não repetir os mesmos karmas, não ficar nessa mesma roda. E 7, sankalpa, que é a intenção consciente. Então, no yoga, no Vedanta, quando a gente cultiva intenções elevadas, hoje em dia, como que é o nome disso? Manifestação, né? Deixa eu ver. Tá dando eco, não sei se é só para mim, de pessoas que estão com o microfone aberto. Então, essa intenção consciente é cultivar intenções elevadas, plantar novas sementes do destino. Uma mente firme num propósito justo redireciona a energia vital, o prana, e atrai novas circunstâncias.
Então, vamos lá. Como é que eu tiro daqui para estar com vocês? Então, essa é a nossa aulinha era para ser curtinha mesmo. Imaginei que a gente ia falar em 30 minutinhos, mas eu quero abrir para pergunta. Tem gente, eu sei que aqui já fez formação, apareceu mais gente ainda, né, da formação de outros anos. Já viram, né, sobre isso, mas querem estudar mais. E tem gente, eu acho que aqui que também talvez nunca tinha escutado falar sobre karma, livre-arbítrio, mas quero que tenham perguntas, questionamentos, né? Porque hoje em dia a gente fala tanto de manifestação, será que dá certo? Eu tenho experiências de, por exemplo, ter manifestado e ter sido quase, vamos dizer, mimada ou ansiosa ou teimosa, e daí deu certo, e daí, uau, manifestação funciona. Mas talvez aquele não era o meu caminho, não era aquilo naquele momento, e pum, acabou também. Então, a gente tem uma potência muito grande, assim, de manifestar, principalmente porque a gente sai do negativo. Isso cria um campo, né? Quando a gente acredita, quando a gente tem fé. Essa questão do bhakti, da devoção, ela é muito poderosa, principalmente pelo campo de amor que ela cria. Esse é um campo muito poderoso da gratidão. Porque se você vai para reclamação, isso parece até banal, papo de coach, né? Porque, mas é verdade. Se você vai para reclamação, a sua vida entra num espiral ainda mais negativo, porque você fica reforçando aquilo que tá ruim. Tá? Agora, se você realmente agradece, né? Até a manifestação a gente tem que tomar cuidado para não ser um ingrato, né? De estar só manifestando o futuro, só manifestando quando você tiver aquilo e tá esquecendo do agora, da presença, desse momento que já é o sonho de muita gente, o que você tem agora, né? Você ter saúde. Eu falo que eu acho que a maior bênção da vida é ter vontade de viver, tá? É uma bênção muito grande. Então, você ter o que até o Ayurveda chama de ojas, né? De, de essa vontade de viver, esse vigor, né? Ter prana, isso transforma. Então, tem gente entrando agora, mas a gente até já finalizou o PowerPoint. E a gente abriu para perguntas. Então, vamos lá, gente. Quero ouvir perguntas sobre isso que a gente falou. Sempre foi um tema que me instigou muito, de arbítrio, né? Será que existe um destino? Então, assim, sim, o destino existe. Por exemplo, tem gente que não vai ter filhos, e não é a missão da vida. Para quase todo mundo que tem isso, que está aberto à vida, veio, é uma bênção. Mas tem pessoas que têm outras missões nessa vida, tá? Então, tem destino, sim. Então, o destino, o corpo que você veio. Só que até esse corpo que você veio, no agora, você pode melhorar e mudar com uma ação consciente, né? Você não escolheu a cor do cabelo, a cor dos olhos. E você tem que ser muito grato, né? Isso segundo a tradição védica, segundo tudo, você tem que ser muito grato com o que você veio. Não pode ficar reclamando do que veio, mas também não é se acomodar nisso. Posso transformar, eu posso, através de ações conscientes, ter uma alimentação melhor, movimentar o meu corpo, eu posso cuidar disso que eu vim. E daí eu tenho mais bens. Mai, posso fazer um comentário? Não sei nem se chega a ser uma pergunta, mas é mais uma, enfim, é mais um comentário assim a respeito. Eu vejo o Dharma e o Karma, né? Parece que é tão simples, né? Mas na prática, às vezes acaba sendo tão difícil de pôr em prática, né? A forma simples que eu vejo assim, o Dharma como sendo descubra, se conheça, descubra o que você gosta, no que você acha que você é bom e coloque em prática, que naturalmente você vai atrair para você o que está lá para você, né? Só que aí eu entendo que o karma são como os seus maus hábitos que te impedem de colocar em prática aquilo que você veio com a tua missão, não sei se pode falar com a missão, mas aquilo que você é bom, que você gosta de fazer. Então, por exemplo, eu adoro fazer aula de yoga, por exemplo, mas tem os dias que eu acordo e falo: "Ai, que preguiça, nã hoje não vou de manhã, vou à noite", aí à noite você acaba não fazendo. Então, assim, os maus hábitos da gente acabam impedindo a gente de colocar as coisas que a gente gosta em prática, né. Tô viajando muito? Não, só.
tá o misunderstood da palavra, que é Uhum. karma é ação e reação. Então, tu tá falando mais de samskaras, de Somos ações. caras, seria. Aham. Né? Aham. Karma, toda ação gera um samskara. E o que te prende em maus hábitos são os vasanas, né? São os condicionamentos, mas o que tu repetiu mais vezes. Se tu se acomoda a deixar tudo para depois, eu falo, isso gera um condicionamento. Tem várias Uhum. pessoas, né, que em vez de elas se recompensarem com yes, eu fui, eu fiz, e isso vai reforçando uma autoestima. Eu sempre falo para quem tá com desequilíbrio no terceiro chakra, que tem baixo poder pessoal, eu falo, monta uma empresa, monta um business e faz dar certo, né? Acorda, tem um filho, né? E fala, faz do seu dharma sua missão criar um filho. E você vai levar o filho na escola todo dia. Você com preguiça, você dormiu bem, você dormiu mal, ou você vai dar café da manhã para os seus filhos. Você vai criar, você vai cuidar de algo, você com vontade ou sem vontade. Isso é etapas. E Uhum. a nossa geração tá ao contrário, né? Ah, é autocuidado, amor próprio, faz o que tiver vontade. Só que daí entra naquela história do preso-arbítrio. Talvez o que você tem vontade é o que você mais repetiu no passado. E daí você não vai construir o novo. Porque no seu passado, você tinha talvez um incentivo a desistir, ou você tinha as vozes, como eu falei, do ambiente da infância, né, que te colocavam, não, isso não vai dar certo. Ai, nem tenta, isso não é para você. E aquilo se tornou a tua voz interior, né? Então, quando você vai além disso e vai pro yoga, e você sempre vai sair melhor. Ninguém se arrependeu É. de ter vencido aquela preguicinha dos 5 minutos iniciais, né? E Uhum. ter ido. Então, quanto mais você vai, e daí a sua recompensa se torna, ai, que delícia, que bom que eu fui. No outro dia você pensa, ai, lembra, ontem eu também tava com preguiça de ir, eu fui, foi maravilhoso. Aquilo se Uhum. torna o teu novo samskaras. E daí isso vai reformular o teu destino e gerar novos karmas. Karmas não é as más tendências. Entendi. Karmas são também as Uhum. boas tendências, tá? Mas dharma que tu falou tá certo, porque também tem o swadharma, né? Que é essa questão que a gente fala de propósito hoje em dia. Uhum. Tá? Então, sim e não com relação ao teu comentário. É verdade isso do relação ao Dharma, mas a karma é ação e reação. Então, tu ter dormido mais, ter deixado para a noite, teve uma reação, teve uma consequência. O karma é isso, tá? O karma é mais a consequência do que os teus maus hábitos em si. Os maus hábitos são caras que reforçou e que daí levam tempo para criar outro mais consciente. Porque talvez o teu passado, o teu eu antigo, vamos dizer, né? O que mais tem samskaras reforçados, é o de não acordar, é o de deixar para depois, é o de não ter uma constância na relação com o corpo saudável, tá? Então, para tu construir, mudar o teu destino, é tu construir esse mais consciente. Então, o dia que não for, por exemplo, faz uma prática online. Não foi para o yoga presencial, mas faz uma prática de 15 minutos. Porque daí tu cria um samskara de eu sou comprometida com o que Uhum. eu faço o que eu me comprometo a fazer. Isso gera um poder pessoal muito grande, tá? Isso reforça o teu terceiro chakra do que ir reforçando que eu deixo tudo para depois mesmo. Eu começo as coisas e não termino. E você mesmo já fala isso sobre você. Uhum. Por isso que a afirmação, sim, funciona. Mas não adianta só ficar repetindo, né? Você tem que sentir aquela emoção como verdade e criar esse campo, né? Então, ficar repetindo. Eu sou disciplinada, eu sou consciente, mas continuar indisciplinada não vai funcionar. Mas você ficar acreditando nessa sua versão e fazer ela ser, nossa, eu não fui, mas daí agora eu vou fazer uma prática aqui de 10 minutos, porque esse é o meu novo compromisso comigo. Daí funciona. Uhum. Mais comentários. Oi, Mai, tudo bem? Obrigada pela aula. Uma coisa que eu sempre fico na dúvida é essa coisa de quando a gente está no nosso Dharma, tudo, o universo vai ajudando, as coisas vão acontecendo. Mas qual o limite disso com o esforço? Porque tá no Dharma não significa também que tudo vai vir fácil na vida, né? O exemplo clássico para responder isso tá no Bhagavad Gita, que é o exemplo de Arjuna. Esse é o exemplo clássico para responder isso, né?
No Bhagavad Gita tem um capítulo que se chama A Depressão de Arjuna, ou seja, ele entra em depressão. Ele não quer acordar, ele não quer fazer nada, ele perde a vontade de viver, porque ele tem que ir para o campo de batalha, ele é um kshatriya, ou seja, ele é um guerreiro, e ele tem que lutar contra os primos. Porque a guerra, né, lá de Kurukshetra é entre ele e os primos, tem rolo de terra, tem tudo isso. E ele não quer matar os primos dele. Ele não quer matar o mestre dele, que estava lá do outro lado também. Então ele entra em depressão e ele fica nessa. Qual a medida do esforço? O que é destino? Se eu matar pessoas, eu vou ter maus karmas de violência. E daí ele vai, né? Ele fala com Deus e ele fala: levanta-te e luta, Arjuna. Porque o Dharma, o Swadharma dele, o dever próprio, é lutar, porque ele nasceu para proteger a justiça. Ele é um Kshatriya. Fugir da batalha, por medo até do karma, da violência, na verdade seria adharma, seria negar o seu dever. Então, agir em alinhamento com o dharma é cumprir o dever, né? Eu tenho que fazer isso. Daí entra o karma yoga, né? Sem apego ao resultado, que eu acho que é certo, que deveria acontecer, talvez não seja bem assim, né? E daí Deus fala para ele, né? Age sem apego, firmemente estabelecido no yoga, entregando os frutos das ações ao absoluto. E daí, assim como ele está fazendo o dharma, fazendo o que tem que ser feito, ele não acumula o karma pela batalha, porque ele está agindo de acordo com o dharma e sem o desejo egoísta. Então, só para resumir isso. Se ele fosse lá e lutasse por ódio, eu vou matar todos esses que eles me fizeram isso, eles merecem a revanche, eu vou matar todo mundo. Ele ia gerar o karma de violência. Se ele foge e não aparece lá no campo de batalha, ele gera o karma da omissão. E se ele luta por dever, porque é o que tem que ser feito, ele tá numa guerra e ele é um guerreiro, o karma é purificado e ele caminha em direção à libertação. Então, vamos supor, né? Tem algo na tua vida acontecendo. Sei lá, tenho que ir para esse trabalho. E daí, eu vou lá, eu faço, eu cumpro o que tem que ser feito. Eu tô fazendo um esforço. Mas o teu destino talvez não é esse trabalho, né? Talvez o teu dharma tenha algo melhor. E daí tu é demitida. É o universo conspirando para te colocar no caminho certo. Mas tu tá indo lá. Não é tu que talvez vai escolher. Ai, meu Deus, ficar lá nos paranoias da mente, que às vezes é autossabotagem também. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Quando a gente tá no Dharma, o nosso coração sabe. Então, cuidado também, eu falo, a nossa ruminação mental muitas vezes é autossabotagem. E a gente faz o que tem que ser feito. E se tem um desvio de rota, o universo nos redireciona, a gente vê como uma oportunidade. Não sei se eu te respondi, Deise, mas se quiser dar um exemplo mais claro, eu também posso aprofundar isso. Gente, não sei, minha máquina tá muito barulhenta, vocês estão me ouvindo? É, uma coisa assim que, por exemplo, eu vejo às vezes algumas pessoas que querem uma coisa, lutam por aquilo, e aí se esforçam, se esforçam, se esforçam e não rolam, sabe? Aí às vezes eu fico assim, nossa, será que essa pessoa tá no Dharma correto? Ou não, o esforço faz parte? Eu fico nessa dúvida de qual é o limite, sabe? Uhum. Entre esforço versus a coisa acontecer. Eu vejo isso com quem quer ter filho, né? Vou dar um exemplo clássico que acontece isso. A pessoa, eu já li mapa de uma pessoa que tinha lá Saturno e Rahu nas 5, não era para ela ter filho, mesmo assim. E ela tava na 16ª inseminação, assim. Irahu traz as obsessões, né? Tá lá na casa 5 dos filhos. E ela tava lá, até que uma hora ela soltou e viu, e daí foi viver a vida dela, e ela tava super feliz depois disso. Mas pra mim até doeu. Eu falo, gente, como é que eu falo pra ela parar, né? Pra mim, eu tô me influenciando, tô gerando karma pra outra pessoa também. Então aí, quando a gente fica tentando, tentando e não dá certo, realmente a gente entrega. Provavelmente não é o dharma daquela pessoa. Se você fica se esforçando naquilo, num caminho, num caminho, num caminho, e não dá certo, mas assim,
que é esforço, né? Para muita gente hoje em dia, porque tentou uma, duas vezes, não deu certo, então não é para mim. Calma, às vezes o próprio destino, o que a vida quer de ti é realmente que tu tenha aquele esforço para mudar certos samskaras. Então nada é em vão. Não deu certo, mas você se transformou. Né? Então, assim, mas realmente, se a gente fica insistindo em algo e aquilo não vem, provavelmente não é, né, o dharma da pessoa, não é o certo a ser feito, não é o caminho dela. Então a gente deve se esforçar, porque muito do não esforço vem de autossabotagem, de samskaras, né, de que aquilo não é possível, mas você tá satisfeito com o agora e com o momento presente, é que vem as grandes bênçãos. Daí vem aquela questão ali da devoção, né? De entregar ao divino, que seja, que o melhor aconteça. Eu sempre falo, essa é a melhor forma de rezar, né? Entregar e que o melhor aconteça e que teus planos coincidam com os meus. Mais perguntas? Esse tema é maravilhoso, né? Porque ele é muito prático, a gente vê ele na nossa vida. Né? E quantas vezes coisas que você não estava planejando e chega e são as maiores bênçãos da sua vida. E daí vem sim aquela questão do destino. E geralmente a pessoa que você casou, a pessoa que você teve filho, ali tem uma grande lição kármica a ser aprendida. Porque os relacionamentos são um espelho, né? Do que a gente está criando. Mas eu tenho uma dúvida. Fala. Eu sempre fico ali na dualidade do destino, né? Se destino existe ou não. Mas quando você fala, por exemplo, das nossas ações, né? Do poder das nossas ações, para mim, quando você faz uma ação, quando você faz uma escolha, você está construindo um caminho, né? E aí você vai moldando o seu destino à medida que você vai tomando, fazendo as suas escolhas. E aí, até que ponto de fato existe o destino e até que ponto, assim, as suas escolhas são o seu destino, sabe? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Então, acho que, não sei se já estava nessa parte da aula ali, que a gente tem 3 tipos de karma, lembra? Aqueles lá, Aham. O de né? vidas passadas, O karma acumulado, o karma dessa vida e daí o karma do que a gente está construindo. Se você fica só no deixa a vida me levar, você vai ficar ali perdendo todo esse campo, né, do 1/3, que é das infinitas possibilidades que existem para você mudar o seu destino. E você vai perder tudo isso. E daí vai ficar só, talvez, pagando boleto kármico. Que é tipo, deixa, né? E destino de fato existe. Só que eu apresentei lá as 7 formas de mudar, né? Se eu quero. Sabe qual é uma das maiores formas de mudar o destino? Muitas vezes. A primeira, também, né? Quando eu tenho ações conscientes. Sair da casa dos pais. É a primeira forma de mudar o destino. Porque você não tá mais naquele campo de que você escolheu aquele pai, aquela mãe para ter aquelas lições ou pagar aqueles débitos kármicos. Então, esse já é uma primeira forma de mudar o destino, quando eu saio da casa dos meus pais. Outra, às vezes, sair da minha cidade, porque o ambiente te molda. Sair da minha cidade natal. Sair de pessoas que me fazem ter um condicionamento, não é se colocar no papel de alecrim dourado e, né, todo mundo é errado, menos eu, mas tem pessoas que te moldam um determinado campo ali, porque tá ainda naquele de vidas passadas. Então, quando eu realmente direciono a minha intenção, visualizo algo como eu realmente quero, até porque os teus desejos geralmente já vêm de samskaras. Teus desejos não são assim à toa. Por isso que a gente tem muito que saber, né? Tá bom, esse desejo é meu, é genuíno da minha alma, ou é porque todo mundo quer isso que eu quero? Né? E daí a meditação te ajuda com isso? Não, isso é o que eu quero. O meu sonho é, sei lá, morar em tal lugar. Meu sonho é ter tal casa. Meu sonho é ter essa profissão. Só de você ter esses sonhos já é meio que o destino te levando para onde é o seu dharma. Os teus próprios sonhos são uma, entendi. sabe, como é que Um é? direcionamento, né? Assim. Direcionamento, um spoiler era a palavra, né? Assim, do que é para ser. Por que eu quero plantar essa semente, né?
Quanta gente, quando era criança, ai, meu sonho é ser médica, né? Então tinha um desejo genuíno de servir, de ajudar os outros, tá? Então, essa questão do destino, para mim e para tudo isso que eu apresentei aqui, destino existe, mas a gente tem uma parcela que é alterável, por isso a gente tem que conhecer os nossos santos caras, porque senão a gente continua repetindo o padrão e a gente fica andando em círculo e não sai do lugar. Então Mas a e gente daí tem que. nesse caso, Fala. desculpa. Mas aí nesse caso que você fica repetindo os padrões, por exemplo, você pode até estar se desviando do seu destino nessa linha de raciocínio. Exato, porque tu não tem Ah, evolução. tá. Fica repetindo o padrão, né? Eventos se repetem na sua vida. Um clássico aqui, né, que eu vejo de vários alunos, que é a pessoa, não, eu ganho dinheiro, mas eu nunca tenho dinheiro. Eu gasto tudo ou algumas, eu ainda me endivido. Tem um padrão ali, ou de responsabilidade, de pensar em curto prazo, né? Essa recompensa rápida, esse sistema de recompensa. Então, a partir do momento que você muda, ai, não, meu prazer é guardar dinheiro, ou investir, ou fazer dinheiro mais que gastar. O teu prazer vira esse. Mais do que gastar, você tem prazer em ganhar, e daí você pode ajudar os outros se alguém te pede, não faz falta. Você muda um sistema de recompensa, né? Você mudou um padrão ali. Ah, o meu padrão era esse. Meu padrão é os relacionamentos. Então, naquele padrão de relacionamentos, primeira parte é reconhecer qual é o padrão em alguma área da vida, seja em relacionamento, seja na profissão. E daí você observa, nossa, então não são tanto as circunstâncias ou os outros. Isso é meu e por isso que isso acontece comigo toda hora. Porque isso é algo que eu tenho que transformar em mim. E daí, plum, você transforma e daí muda todo o seu destino. Entendi. E seu destino ele vai estar ligado ao seu Dharma? Provavelmente, né? Super. No teu Swadharma completamente. E se tu não tiver, né, no Swadharma, fica ali, Uhum. andando em círculo e não se sente satisfeito, né? Eu acho que também essa questão de eu me sinto realizado ou não diz muito se você tá no seu Dharma. Isso me traz realização? Isso me traz realização. Eu tô pleno. Mesmo com todos os desafios que são inerentes à vida. Todo mundo vai ter desafio na vida. Todo mundo. Só que a pessoa egóica e egoísta vai achar o quê? Não, os delas são maior. O meu é muito maior que o seu. Olha pra mim. E daí vai para um lugar horrível, não só do egoísmo, como da vítima. Né? A pessoa que acha que os problemas dela são maiores que o dos outros ou do mundo. E a grande verdade é que todo mundo vai ter problema nessa existência, porque esse plano aqui é bem denso, tá? Esse plano aqui que a gente vive, todo mundo vai ter desafios. Só que daí como você transita por eles, como que lida por eles, com consciência, tendo como transitório, acessando ali, né, o que que é verdade absoluta, o que que é real e irreal, o que que a sua mente está criando como desafios, como fantasmas imaginários. E o que te traz plenitude na meditação? Então consegue sair também desses buracos, essas tocas que a gente se coloca, tá? Então, vamos supor que o destino são aquele um terço que a gente tem, de que a gente pode mudar o karma, são as infinitas possibilidades. Infinitas. Quando você faz uma escolha, você limitou. O karma é a consequência daquela escolha que você fez. Essa é uma das definições também do karma. Essa é a definição até que tem lá na formação. Né? A gente tem as infinitas possibilidades. Eu fiz uma escolha das infinitas que eu tinha, eu vou ter a consequência daquela escolha. Isso é karma, Tá. tá? Realmente são perguntas muito profundas quando a gente fala de karma. A gente tem uma segunda aula, tá? Um pouquinho agora daí mais profunda, que é no dia 23. E quero que amadureçam perguntas, inclusive, sobre karma, livre-arbítrio, destino, né? Então, assim, a gente pode mudar o nosso destino, pode. Vem, assim, uma ação de, opa, eu tô aqui num labirinto, eu vou sair do labirinto. Então, para muitas pessoas é mudar de cidade, mudar de país,
começar de novo, começar em algum outro lugar, né? Isso muda completamente o destino. Entendi. Obrigada. Fala, Deise. Mai, considerando que o yoga, a meditação, é uma das 7 maneiras de você mudar o seu destino, como você, enquanto mãe, empreendedora, esposa, se organiza aí com o seu sadhana para poder fazer isso? Então, eu gosto de acordar antes deles. Eu sei que isso era uma grande dificuldade para mim, gente. Eu sou vata kapha, tá? Tenho zero de pita, zero assim. A pessoa que quer competir comigo, eu falo, pode ganhar. Eu tenho muita preguiça, tinha, né? Muita preguiça, gosto de dormir muito. Final de semana, às vezes, dormir até 10 da manhã. Então, assim, eu transformar isso de gostar de acordar cedo, eu gosto muito de acordar no silêncio da casa vazia. Eu adoro preparar meu cafezinho, e daí, enquanto o café fica pronto, eu medito. E se algum dia nisso não aconteceu, o meu dia é totalmente diferente. O meu sadhana, e não é que eu faça uma prática de yoga completa, às vezes faço, às vezes não, mas eu gosto, é o meu momentinho. Eu faço meu sadhana de manhã antes de tudo. E daí eu tô plena. Se brigam no carro, eu falo, não puxa o cabelo da tua irmã, meu amor, usa as palavras, não usa a mão. E se eu não meditei muitas vezes, eu vou pro Samskara de como eu aprendi, que é querer mostrar o chinelo e falar que não sei o quê, e ser bem louca e dar uns gritos, porque foi assim que eu aprendi, né? Então, se a gente não constrói como a gente quer ser, a gente vai reproduzir como fizeram com a gente. Então, aí já é uma mudança de destino incrível, né? Principalmente a não reprodução dos padrões que a gente cresceu, tá? Então, assim, eu só não sou a mãe louca quando eu fiz a minha prática, porque senão eu vou para os meus samskaras mais antigos, né? Então, meu sadhana, assim, é cedinho, é antes de tudo, que daí já tá bom, daí vou acordar eles com calma. Então, mas assim, é isso, mas para isso eu durmo muito cedo, né? A rotina não adianta querer acordar cedo se você dorme 11 da noite, meia-noite, né? Então, assim, eu comecei a gostar e ter muito sono também, né? À noite, começa a dar 8:30 da noite, já tô com muito sono, daí já tô na cama cedo, e daí geralmente acordo sozinha, ou às vezes acordo, o despertador nem tocou ainda, daí eu levanto e o meu sadhana é bem cedinho de manhã, e isso me faz muito bem. Então, assim, eu reprogramei. Nem dá pra acreditar que eu era aquela pessoa que gostava tanto de dormir. Ainda gosto e durmo, preciso de muitas horas de sono. Não sou a pessoa que dorme 6 horas, preciso de 8, 9 horas de sono. Então, pra isso, eu durmo muito cedo. Então, meu sadhana é de manhã, bem cedinho. É o chamado Brahma Muhurta. E isso muda o dia, gente. Muda o dia, muda a sua vida. Mas no começo é muito difícil, no começo dá vontade de ficar colocando soneca. Mas daí você começa a lembrar como foi ruim o dia que você sabotou, como foi um dia já enrolado, como foi um dia que talvez já acordou mais pavio curto, e que as coisas já começaram tudo desorganizadas. E você lembra como foi bom o dia que você estava bem. E não quer dizer que foi tudo perfeito, como tu falou. Né? Não quer dizer que é tudo perfeito na nossa vida quando a gente está no Dharma. Tem coisas que eu não controlo, tem coisas que vai ter choro, vai ter briga de irmãos. Mas você tá plena e daí você consegue conduzir de um lugar de consciência, porque você já se trabalhou de não estar nos seus samskaras, tá? Então, meditação é tudo, gente. Sabe? Acordar, colocar afirmações. Ou você, né, se não gosta, eu gosto de ficar em silêncio e ficar olhando o sol nascer. Mas se você não tem isso, às vezes o sol nem nasce ainda, ou nasce de acordo com criança, mas coloca as meditações guiadas, coloca a limpeza do Arcanjo Miguel, faz assim, faz o seu ritualzinho da manhã com fé e com entrega, porque isso muda o dia. Faz mantra, né? Na formação a gente faz aqueles 3 semanas de acordar todo dia e fazer mantra. E olha como muda a vida, só que vocês perdem isso. Vocês ai, agora, né, terminou o curso e tal, não tô mais nesse tapas e perde aquilo. Mas se você começar a acordar, colocar intenção, seja a cor da roupa, uma intenção pro dia, hoje o dia vai ser maravilhoso, hoje o dia vai ter surpresas incríveis, hoje eu vou estar muito calma, principalmente o que você quer, né, tirar de samskaras.
Eu falo, eu não era essa pessoa calma, realmente foi uma transformação. Porque talvez eu era, né? Eu acho que eu sou, mas o ambiente que eu cresci não era calmo. Então, você vai praticando e vai praticando sim as afirmações. Só que não é só afirmação. Ah, eu sou calma, eu sou plena, eu sou consciente. É daí quando chega o vamos ver, você escolher agir de um lugar de consciência, do que o lugar primitivo, do lugar que foi como ou você aprendeu, ou aquele te dá aquele, né, a palavra do momento, gatilho. O que que é o gatilho? O gatilho é o teu vasana. O gatilho é o teu samskara mais enraizado. Então você muda o destino ao fazer escolhas conscientes. Nossa, antigamente aqui eu ia berrar e agora eu simplesmente não respondo e deixo e falo, tá bom. E respiro fundo e sigo a minha vida. Ah, não, ao contrário. O meu padrão era me sabotar. O meu padrão era, né, tem tantos padrões, meu padrão era ir pro medo, meu padrão era ir pra culpa, meu padrão era é você reconhecer e fazer diferente. Isso é o que muda o destino. E por isso que karma é esse yoga é esse purificador de karmas, porque te deixa menos reativo. Eu duvido você sair de uma prática de yoga e daí alguém te deu uma fechada, você dá uma buzinada, você xinga, você nem consegue, você tá lá, né? Nossa, tudo é lindo, ai, passa, vai, tá com pressa, vai, né? Mais dúvidas, pessoal que ficou aqui com a câmera fechada, vocês estavam realmente aqui? Então, vamos encerrar. Tem mais aula no dia 23. Vamos mais fundo. E agora, né? Escolham consciente. Fizeram tudo isso, vão escolher o que que vão tomar de café da manhã, o que que vão fazer de esporte, se vão ficar na cama, se vão fazer alguma prática, o que que vocês vão fazer. Olha, olha as infinitas possibilidades que se apresentam a partir do momento que você desligar aqui, tá? E daí vai, o que que você vai escolher agora? Tá bom? Então, namastê, lindo sábado. Pratiquem o autoestudo, pratiquem devoção, pratiquem ações conscientes, pratiquem sair do piloto automático, de preso arbítrio, né? De ações que iam e não são você escolhendo, mas as suas ações passadas escolhendo por você. Tá bom? Beijo, gente. Obrigada, Mai. Tchau, tchau.